Bom dia! Estou animadinha. Vamos aguardar aí, ver se chega alguém, convidar umas pessoas. Vamos aqui. Bom dia, Ellen. Tudo bom? Já tá feita a minha audiência. Como é que tá o tempo aí? Deve estar mó calor, né? Ai, eu amo calor. Aqui tá 20 e pouquinho, já tá mais quentinho hoje. Adoro esses teus coraçõezinhos. Gente, tô ficando cada dia mais cega. Tem que assumir o óculos da Maria Positiva. Convidar umas pessoas aqui, Ellen, só um pouquinho. Ellen, me diga, você veio pelo convite ou você veio pelo... Porque você veio? Porque você me viu? Aí choveu, mas é bom chover, né? Tá precisando de chuva também, contanto que não faça frio. Bom, como a live fica disponível, eu vou iniciar. Pela nossa rotina diária, o cafezinho da manhã, né? Bom, uma coisa você vai ficar triste, mas depois você vai ficar feliz. Você pediu forças de caráter. Não vai ser o tema de hoje, mas a gente vai fazer mais uma série focando nas forças, eu acho que a partir da semana que vem ou na outra. Então, e hoje o tema vai ser autorresponsabilidade. Então ontem, mais uma vez, eu estava sem tema, né? Eu acho que eu tinha que fazer essas lives na terça, porque final de semana e assim eu acabo... Agora eu tô me desligando bastante, daí eu só começo a pensar domingo à noite em alguma coisa. E aí surgiu o tema forças de caráter, surgiu o tema história da psicologia positiva, surgiu autorresponsabilidade e surgiu o otimismo. Como a autorresponsabilidade é um tema que eu não falo muito aqui, aliás, sempre acabo falando, né? A gente vai falar sobre isso hoje. E eu gosto muito desse tema, porque foi através dele que eu consegui algumas coisas na minha vida, assim, que estavam travadas. Então, a autorresponsabilidade, começando agora com o tema, ela é você assumir 100% das coisas que acontecem com você. E aí, às vezes, parece um pouco difícil, né? Algumas situações a gente até se sente injustiçada, dependendo da situação, né? Poxa, às vezes uma pessoa fez uma coisa realmente ruim para nós, e aí a gente... Deixa eu tirar o filtro, que eu acho que atrapalha, né? Peraí. Como é que tira? Não sei tirar. Gente. Pronto. Deixa eu colocar o nome da live aqui também, que agora o meu Instagram tá deixando fixar.
Pronto. Então, às vezes fica difícil a gente falar em autorresponsabilidade, a gente ter autorresponsabilidade quando a gente se sente injustiçado pelo outro, né? E muitas vezes, realmente, tem muita maldade no mundo e a gente fica sem ação e a primeira coisa que nós fazemos é responsabilizar o outro ou ficar indignado com o outro, enfim. Sandra, tudo bem? Bom dia! E aí a ideia aqui é entender por que desse 100% responsável pelas nossas ações e por nós mesmos, né? E por que a gente deve deixar de lado as outras pessoas que fizeram algum mal para nós. Então, eu costumo dizer que a gente sempre tem uma escolha, né? Uma escolha de pensar sobre a situação de forma diferente. Oi, Débora! A escolha de sentir, a escolha de agir, né? Então, pensar, sentir e agir. Eu tenho a escolha de pensar diferente. Oi, Rê! Tudo bem? Então, se alguém me faz algum mal, que eu considero mal, se eu ficar me preocupando em culpar, em encontrar culpados da situação, eu vou ficar preso na situação e não vou conseguir resolver, né? A partir do momento que eu assumo a responsabilidade para mim, eu começo a me movimentar para encontrar solução. Veja, a solução não é aceitar passivamente o que o outro me fez de ruim, se é que o outro me fez. A autorresponsabilidade, nesse sentido, está em fazer algum movimento em relação a isso. Eu tenho alguns exemplos em relação ao trabalho de algumas pessoas que me trazem, né, de chefes autoritários, chefes abusivos. Algumas empresas que eu trabalhei tinham essa queixa dos líderes, né, do ambiente de trabalho e de fofoca, intriga. E aí essas pessoas estavam muito mal com aquilo. Só que elas estavam numa situação de vítima. De vítima como? Por que isso está acontecendo comigo? Por que essas pessoas me tratam assim? Esse ambiente é tóxico. Eu não consigo produzir porque meu chefe fala assim comigo. Eu não consigo fazer isso porque tem fulano que está querendo passar por cima de mim. Então, esses são diversas queixas, assim, quando a gente entra em empresa é batata que tem alguém com essa queixa, né? E aí, onde que está a autorresponsabilidade nisso? Será que a pessoa não está sendo injustiçada, não está recebendo um bullying organizacional aí, né? Tudo bem, ela pode até estar. E a gente trabalha a autorresponsabilidade com essa pessoa da seguinte forma: você escolheu estar aí. Daí normalmente vem a resistência, né? Não, eu não escolhi, eu precisei, eu tive que escolher. Pois é, mas você está aí. Então a autorresponsabilidade, ela entra em o que você vai fazer com isso, né? Em vez de eu ficar preso às pessoas e às situações, culpando, responsabilizando o outro, eu assumo a responsabilidade pelo que está acontecendo nesse momento, pelo meu pensamento, meu comportamento, minhas escolhas, né, minhas emoções. Então, é isso que é a autorresponsabilidade. É ver o que eu posso fazer com essa situação. Se aquilo está me atingindo, eu tenho que tomar uma atitude. E qual será essa atitude, né? Enquanto eu fico preso no outro, eu não evoluo, eu não aprendo, eu não cresço, eu não consigo encontrar solução, né? E a gente está vendo muita gente presa nesse momento de isolamento, preso no outro, né? Eu vejo aqui, a Renata está aqui, e a Renata trabalha num clube onde eu sou sócia aqui em Curitiba, e eu vejo na página do Facebook do clube, assim, muita gente culpando a presidência, muita gente dizendo que é um absurdo, que o clube não voltar à ativa, que as pessoas pagam, eu quero desconto na mensalidade, eu quero isso, eu quero aquilo. E enquanto as pessoas viverem nesse estado de indignação, elas não vão fazer nada.
para mudar o sentimento. Então a autorresponsabilidade ela tem a ver com o que a gente sente em relação a isso, em mudar o que a gente sente, sabe? E aí, nessa questão do clube aí, o que pode ser feito, né? Muitas vezes você é injustiçado mesmo, mas de que forma que você pode conversar com as pessoas para resolver e entender o outro lado também, né? Tem muito disso. Um presidente da República, eu não sou Bolsonaro, tá, gente? Mas um presidente, uma pessoa que ocupa cargo de direção, né? Um presidente do clube, como eu estou falando aqui, ele tem muita gente para ele pensar, né? E você não vai agradar todo mundo. Você vai tomar uma decisão, se não política, que às vezes acontece, uma decisão com base no melhor para todos. Esse seria o ideal, né? Não é sempre que acontece. E aí as pessoas, não é que elas têm que engolir isso a seco, né? Mas enquanto elas ficarem reclamando e sem ação, elas não vão conseguir mudar aquela situação. E mudar não só a situação, que às vezes a gente não consegue, mas o que ela sente sobre essa situação. Então, no caso do clube, o que o sócio pode fazer? O sócio pode sair, não quer mais ser sócio, porque eu não concordo mais com aquela política que está sendo feita. O sócio pode pedir uma audiência com o diretor, com o presidente, em vez de ficar reclamando nas redes sociais, né? O sócio tem a opção de reclamar de forma diferente, não, de não reclamar, mas começar a olhar para ele, né? Então a gente é muito preso no eu, no ego, no que aquilo está me prejudicando. Eu não olho para o todo, eu não olho para os outros, eu olho para mim. E aí às vezes a vergonha da gente lidar com uma situação assim, a vergonha da gente errar, né? A vergonha da gente se expor, faz com que a gente não assuma também a responsabilidade pelas nossas atitudes. Então, por exemplo, eu falar de uma situação que não seja trabalho agora. Eu com os meus filhos, né? Muitas vezes eu erro, mãe erra, e tá tudo bem. E aí quando eu erro e eu falo para eles assim, mas você não fez o que eu pedi, eu estou sobrecarregada, vocês não me ajudam. E eu já fiz isso, e, né, é normal para uma mãe, às vezes a gente se sente sobrecarregada, a gente fala o que não quer. Eu perco totalmente o controle da situação, porque eles não vão ficar compassivos comigo, sentir peninha de mim e dizer assim, mãe, então a partir de agora eu vou te ajudar, né? E eu não estou gerando solução, eu estou gerando mais conflito. Então eu preciso entender assim, não, peraí, se eles não estão me ajudando, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Se eles não estão me ajudando, o que eu fiz de errado para eles não estarem mais me ajudando nesse momento? E não é se chicotear, né? Se culpar. Agora tá, eu não culpo o outro, agora eu me culpo por tudo. Não, é você ter um olhar atento de aprendizado, né? Isso não está gerando as coisas que eu quero. E muitas vezes por medo de ficar vulnerável, né? Por medo de dizer assim, olha filhos, eu errei. Olha, eu não devia ter falado aquilo. Ou olha, eu devia ter, ou chamá-los para me ajudarem na solução, né? Porque a gente não tem todas as respostas. A gente fica com vergonha, né, de ficar vulnerável, principalmente perante os filhos ou perante uma equipe, se você é líder, e você acaba metendo o pé pelas mãos, você acaba culpando, você acaba ficando meio burro mesmo, sabe? O que a Renata tá falando aqui? Gente, ó, a partir de hoje, o clube é de todos, né? Todos têm direitos e deveres. A Débora, o que você pode fazer daquilo que te incomoda, diante daquilo que te incomoda? Gente, juro por Deus, eu vou ter que colocar óculos daqui a pouco, não vai estar, não estou enxergando direito. E é isso mesmo, Débora. O que você pode fazer diante do que te incomoda, né? Às vezes, e assim, a gente fala muito de felicidade aqui e é também a autorresponsabilidade sobre a nossa felicidade, né? Eu não tô conseguindo emagrecer,
Eu não estou conseguindo dar conta porque a escola está exigindo demais das crianças. Ah, eu não estou conseguindo trabalhar em home office porque a empresa não me deu as condições necessárias. E por aí vai, né? E aí, quando eu me coloco nesse lugar, eu estou tirando a minha responsabilidade, estou deixando na mão do outro e não estou gerando solução, né? Então, a responsabilidade sobre a minha felicidade, sobre eu melhorar como pessoa, é totalmente minha. A felicidade, ela não está pairando no ar e de repente ela vai te achar, né, te procurando assim, Cíntia, você está aí, vou lá mergulhar em você. A gente fica esperando a felicidade, né? A gente fica achando que um evento externo vai mudar a nossa situação. Então, não só a gente culpa os outros, mas a gente também espera do outro e das situações. Então, isso que eu falei, a felicidade não está no ar esperando o momento certo para incorporar em você, né? A gente tem que assumir a responsabilidade de trilhar o caminho que a gente quer para daqui, sei lá, quando você estiver com 50 anos, com 60 anos, com 70 anos, o que você quer estar vivendo. E o que você quer estar vivendo lá com 70 anos começa agora, né? E quanto mais tarde você se movimentar para ir em busca do que você quer, mais tarde isso vai acontecer. Então a gente precisa entender que ela tá, né, que atrelar esses objetivos à nossa ação. Se eu tenho uma necessidade, eu tenho que traçar um plano para isso, né? Não vai vir um guru e vai pegar na minha mão, pode até ser que venha um guru e pegue na minha mão, né? Mas ele só vai pegar na minha mão se eu estiver fazendo algum movimento. E aí ele vai olhar assim, opa, mas pode ser que não, então eu não posso contar com o externo, né? Nem responsabilizar o externo, nem contar com o externo para que as minhas necessidades, os meus desejos aconteçam. Se for para acontecer, depende de mim e não depende do outro. E aí a gente volta, né, naquelas travas, naqueles medos, naquelas sensações. Eu assisti, Débora, uma live da Ellen esses dias e ela, eu acho que falou com você na live. Oi, Lilian. E ela falou justamente daquela coisa de você, da gente estar numa situação há muito tempo, né? E tá olhando diferente para aquilo, né? Aquilo não me serve mais hoje. E o que eu posso fazer para fazer diferente, para construir um amanhã diferente? E esse olhar que a gente tem assim para situações, que eu acho que também tem a ver com a autorresponsabilidade, né? A forma como a gente escolhe enxergar. Esse olhar que a gente tem às vezes de arrependimento, ou de culpa pelo que a gente fez, ou de, puxa, minha vida inteira eu estava fazendo isso e agora eu não sei mais nada, isso não vai servir para mais nada. E é um olhar totalmente disfuncional, né? Porque tudo o que você faz na vida, tudo vai servir para alguma coisa. Nem que assim, no mínimo, vai te gerar um aprendizado para você fazer diferente depois, mas gera muita coisa. Eu já contei várias vezes aqui as minhas histórias para vocês, de onde que eu vim, de como que eu comecei, das coisas que eu mudei. E eu já olhei para essa história com muita culpa, com muito desânimo, né? Falei assim, nossa, olhar, nossa, eu tenho tantos anos, eu não construí nada ainda na minha vida, né? Porque eu nunca fiz nada assim que fosse uau, ou que me levasse a algum lugar, eu sempre estou pulando de galho em galho, eu já tive esses pensamentos, né? E aí depois eu comecei a olhar diferente, a olhar com um olhar de aprendizado, né? Tudo eu posso aproveitar. Hoje eu estou aproveitando coisa que eu fazia quando era criança, né? Então desenvolver esse olhar, se responsabilizar pelas nossas atitudes, né? Sempre a gente tem a escolha. Veja, se você está no lugar, oi Márcia, tudo bom? Se você está num lugar que você não quer hoje, se você sempre tem a escolha de não estar ou de começar a trabalhar para não estar daqui a um tempo, ou então de fazer alguma coisa com isso, né?
você sempre tem a escolha de permanecer ou de sair. Uma relação tóxica, por exemplo, né? Onde é normal da relação, quando ela se torna tóxica, começar os ataques pessoais, né? Não estou falando só de relação afetiva, às vezes uma relação de amizade, uma relação de sociedade. E onde que está a escolha aí, né? A gente se vitimiza, a gente, puxa, não dá para trabalhar, eu não estou aguentando, né? Relação chefe, relação colegas de trabalho. E se eu olhar com esse olhar de, não deu mais, né? O que eu posso fazer para resolver isso, né? Isso é autorresponsabilidade, é um movimento que você pode fazer. E sempre olhar para o outro no intuito não de culpar o outro, mas de entender que aquele estilo do outro, aquela forma do outro agir, não condiz com a minha forma de agir, ou não está mais alinhado com o que eu penso, não combina, não cola comigo, né? E aí você consegue se movimentar, senão você fica preso. É que nem a gente já falou numa live aí de quando você não consegue perdoar, né? Que você fica carregando a pessoa nas costas, aquele peso, até você conseguir se livrar disso. E a autorresponsabilidade é a mesma coisa. Enquanto eu estou responsabilizando o outro, eu estou com peso nas costas. E a partir do momento que eu venho trazendo para mim, em vez de pesar, a gente acha que pesa mais, não, alivia o peso. Porque eu começo a encontrar solução, eu deixei de me prender ali naquela situação, né? Então a gente falando do momento atual, como eu disse lá no comecinho, é justamente esse olhar para esse momento, né? Eu escolho a forma como eu vou olhar isso e viver esse momento. Se eu viver esse momento, sei lá, de uma forma que não é a forma que eu me vejo daqui a alguns anos, né? Me vitimizando, ou dizendo que está tudo errado, ou preso nesses pensamentos, né? Negativos e destrutivos, é mais disso que eu vou ter. E eu não vou gerar esse movimento que eu preciso gerar. Então, vocês têm alguma coisa para falar aí? Eu tenho algumas coisas que eu anotei aqui. Não podemos tirar esse peso, pois o aprendizado é leve. Como assim, Ellen? Não podemos tirar esse peso, pois o aprendizado é leve. Me explica melhor isso aí. E a única coisa, gente, que produz resultado na nossa vida é fazer o que a gente precisa fazer para produzir resultado. O resultado não vai vir lá do alto como uma iluminação, não vai vir de tanto você rezar, não vai vir de tanto você pensar positivo para que as coisas aconteçam, né? Tá sempre, inclusive a reza, ela tá sempre ligada a uma ação, né? Às vezes a oração, ela tá ligada a uma questão de dar energia para fazer o que precisa ser feito, entender o momento, perdoar, mas nunca, oi Maurício, tudo bom? Mas ela nunca vai fazer por você, né? Você precisa fazer por você. Ah, nós podemos tirar esse peso. Será que eu li errado? Não? Nós podemos tirar esse peso. Ah, olha que cega, Ellen, desculpa. Nós podemos tirar esse peso. E é nossa responsabilidade, né? Mais uma vez. Então, quando eu culpo do outro, eu desisto do controle da situação. E vocês, assim, parem para pensar nas pessoas que assumem os seus erros, nas pessoas que voltam atrás, nas pessoas que são autênticas, transparentes. Vejam se essas pessoas não se conectam mais com vocês. As pessoas gostam de estar ao lado dessas pessoas que assumem erros, que são autorresponsáveis, porque elas trazem confiança, né? Porque a gente sabe que ninguém jamais vai deixar de errar. A gente tem que entender que o erro, ele é normal, é natural. E as pessoas gostam de estar perto de alguém que assuma os seus erros, né? Ou que tragam para elas, né? Não, peraí, então o que vamos fazer sobre isso, né? Eu já me peguei várias vezes, como eu falei da situação dos filhos, né? Me vitimizando
e olhando as coisas assim, nossa, parece que tudo acontece comigo. Esse olhar, gente, de vítima, é um olhar que precisa, assim, em primeiro lugar, você precisa ter autocompaixão para você mudar esse olhar, né? Do quando você começa a se culpar demais. Muita autocompaixão e entender que as coisas, elas acontecem com a gente, mas a gente passa pelas coisas, né? E se eu cometi um erro grave ou um erro pequeno, isso vai passar e eu vou aprender com isso e pronto, vamos lá, né? Vamos em frente. Eu anotei umas coisas aqui que eu quero ler para vocês, se eu conseguir ler. A autorresponsabilidade, ela aumenta a autoestima, ela gera empatia, ela te move em direção às coisas que você quer. E aqui eu anotei o governo da Austrália, isso eu achei super legal e por isso que eu anotei. Olha como faz diferença, gente, quando o governo ele se coloca numa posição não só política, mas uma posição de ajuda mesmo, né? De apoio. Que legal, faz tempo que você não aparece aqui, né? Bacana, Maurício. Então, olha que legal que eles fizeram lá. Eles têm um protocolo de saúde para os cuidadores, para as pessoas que lidam com saúde lá. E aí, dentro do protocolo, ó, quem gosta e quem acompanha as forças sabe que as forças de caráter foi pela primeira vez aplicada numa escola na Austrália, né? E a partir dessa aplicação, ela se estendeu à comunidade, e a partir disso, ela se estendeu também ao governo. Então, algumas ações do governo, elas focam nas forças de caráter. E o que eles fizeram lá? Eles fizeram esse protocolo para ensinar ou para mostrar os cuidadores, os profissionais de saúde, para lidar da melhor forma com o paciente. E uma das coisas que eles falam é que reconhecer que cada um tem forças e tem a capacidade de se curar. Gente, né, pensa a medicina falando isso, que as pessoas elas têm a capacidade de se curar, né? Então o médico ele já vai atender o paciente acreditando que ele pode se curar. Olha que coisa linda. E daí a outra coisa aqui, ó, a capacidade de se transformar e de repensar a vida. Então, quer dizer, é autorresponsabilidade, né? Eu tenho a capacidade de mudar isso. E quando o médico acredita... Oi, Ivan, tudo bem? Quando o médico acredita, ele dá força para o paciente acreditar também e fazer alguma coisa, né? Então, o foco nas forças ajuda as pessoas a acreditarem em si e na sua capacidade de recuperação. Isso é um dado e está dentro desse protocolo. A recuperação pessoal começa quando as pessoas reivindicam a responsabilidade por seus hábitos e por suas decisões. E aí você fica pensando assim, lá eles falam muito eles aplicam isso muito na saúde mental. Na verdade, esse protocolo, ele é para saúde mental, mas ele se estende também a outras áreas lá, alguns itens do protocolo. Então, a gente sabe, né, quando a gente trabalha com isso, que a cura depende de nós, né, também. Claro que tem fatores externos, mas se eu pensando na cura, né, eu já leio, Márcia, porque eu vi que tem cura aí também. Pensando na cura, né, se eu sou um paciente que eu sofro lá de câncer, de depressão, de qualquer outra situação, ou de coisas que parecem impossível, ou descobrir lá que eu tenho mais 2 meses de vida, onde que está a autorresponsabilidade nisso, né? Eu vou fazer um milagre agora, vou me curar sozinho? Não. O fato de isso já foi comprovado. O fato de eu acreditar que eu posso levar uma vida melhor ou que eu posso me curar, faz com que as minhas emoções atuem no meu corpo e o meu corpo reage, né? Faz com que eu comece a olhar para a vida de uma outra forma, a mudar alguns hábitos. E aí esse corpo reage, talvez eu realmente vá morrer daqui a 2 meses. Mas eu vou morrer, só que eu vou viver uma vida boa,
até lá, né? Então é minha responsabilidade lidar com uma situação. Então pensando assim, eu já pensei nessa situação comigo, né? Nossa, se um dia eu tivesse com uma doença terminal, né? Eu ia ficar acreditando que eu podia me curar da doença ou eu ia aceitar? E aí eu pensei assim, o fato de eu acreditar na melhora, não quer dizer na cura, vai fazer com que eu viva esses últimos momentos de vida da melhor forma possível. E se eu não acreditar nisso e se eu me entregar, eu vou viver meus últimos dias rancorosa, triste, com raiva, revoltada, e vou passar isso para os outros. E a imagem que eu vou deixar para os outros do meu fim de vida é essa, né? Eu sei que não é fácil. É por isso que a gente tem que treinar, para quando a gente chegar nesses momentos a gente saber o que fazer, né? A cura está ligada à autorresponsabilidade, assim como todas as escolhas que fazemos. Isso mesmo, Márcia. Tenho experimentado meu movimento para mudança de crença e da perspectiva me faz chegar a um lugar de coparticipante do que o quê? Poderá. Não sei, mas eu já entendi. De coparticipante. E o coparticipante por quê? Porque, claro, a gente não está nessa vida sozinha, né? Então, é a nossa responsabilidade também. Então, quando a gente tem uma situação coparticipante da vida, né, Márcia? A vida se encarrega e a gente também tem que ter uma participação nisso. A gente esquece, vou ter que pôr o óculos. Deu, não dá mais. Deixa eu ver aqui. Poderá acontecer entender que o caminho sou eu que faço. Perfeito, Márcia. Agora é tudo de bom, né? Outra vida. Outra vida. Vou fazer... Já assumi, agora não tem mais volta. Vou ter que fazer as lives com o meu óculos do lado aqui. Gente, eu vi que eu tava quase ficando vesga para ler isso aí. E aí, tem alguns passos que eu anotei aqui. Isso, na verdade, ele depende de alguns estudos que... Olha eu assumindo aí. Alguns passos que dependem... alguns estudos, né, que eu busquei e que isso aí a gente já ensina, que é o quê? Primeiro, para ter autorresponsabilidade, né, por exemplo, dentro do trabalho. Dentro do trabalho... eu preciso entender as coisas pelas quais eu sou responsável no trabalho, né? Não só a atitude de autorresponsabilidade como um todo, mas também entender, né? A comunicação tem que ser fluida, eu tenho que entender direitinho o meu papel, né? Para facilitar um movimento para isso. A outra coisa é humildade, né? Que a gente já falou aqui, transparência, autenticidade, honestidade com o outro, para que o outro confie em você mesmo, né? Para que o outro se identifique, para que o outro fique no mesmo nível que você, entenda que, ai, que bom, né? Quando a gente se permite errar, a gente está permitindo o outro errar também. Então, de alguma forma, a gente dá um certo conforto, né? Então, ser autêntico, uma outra coisa que tem aqui, ter coragem, né? Acertar as falhas, identificar os medos. Então, a coragem está ligada a essa autenticidade, né? Ter coragem de se mostrar como você é. E tá tudo bem, né? Eu, por exemplo, né? Não adianta mais ficar culpando a minha visão, agora tem que pôr óculos e tá tudo bem, né? Vou ter coragem, vou assumir a minha veieira. E aí, capacidade de controlar os impulsos, ó, isso é super legal. A gente é muito imediatista e o imediatismo faz com que a gente tome decisões ruins e essas decisões ruins, elas acabam afetando a nossa forma de lidar com elas, porque daí dá vergonha, daí, ai meu Deus, errei, aí eu me frustrei, daí eu vou culpar tudo e todos. Então, isso é bem importante também. Então, ter ciência dessas questões, ter limites, né? Não queria abraçar o mundo. Então, a partir do momento que eu quero abraçar o mundo e quero fazer tudo e quero que tudo funcione, aí eu tô com uma sobrecarga, é muito mais fácil eu errar. E aí, quando eu erro,
provavelmente eu não tenha talvez uma visão clara desse erro, talvez eu não erre consciente, né, de que estou errando, e aí talvez o pensamento automático de culpar o outro surja. Então, gente, eu acho que a Fábio que tá aí também, né, Vanessa. Então, gente, assim, sobre a autorresponsabilidade era isso, lembrando, assim, que a gente gosta de estar perto dessas pessoas autorresponsáveis, então a gente também deve ser autorresponsável. Lembrando que 100% de autorresponsabilidade não quer dizer agora que você vai sair se chicoteando e dizendo eu sou a culpada de tudo. Não, você vai aceitar, você vai se perdoar, você vai lidar com o erro como uma forma de aprendizado e você vai seguir, né? E aí o 100% responsável, pensando numa relação, antes de terminar aqui uma coisa que eu não falei, pensando num relacionamento. Quando algo acontece no relacionamento, mesmo que um tenha, na tua visão, tenha feito uma coisa, aquilo que aconteceu foi por causa do sistema, né? Da teia que se forma entre vocês. Os dois são responsáveis pelo que aconteceu, né? Então, por exemplo, se um relacionamento chegou a um ponto das pessoas começarem a se xingar, ou até um relacionamento abusivo, da pessoa apanhar do marido, enfim, qual é a minha responsabilidade nisso? Talvez a minha responsabilidade nisso seja de aceitar, ou talvez a minha responsabilidade nisso foi de ter escolhido estar nessa situação quando eu poderia não escolher. Talvez a responsabilidade nisso seria não fazer nada, seria fazer alguma coisa, tomar uma atitude, enfim. Então, muitas coisas podem ser feitas, tá? Eu vou olhar de novo com meu óculos, o que a Márcia colocou. Vejo que as forças são nutrientes ao nosso florescer, desabrochar. Temos que aprender a dosar a quantidade para não florescer fora de época ou usar o nutriente indevidamente. Márcia, você é uma poeta, eu adoro as coisas que você escreve. Lindo isso, né? Muito legal, muito lindo. E é isso, gente. Então, uma semana com super autorresponsabilidade, né? Peguem tudo que vocês precisam fazer. Qual que é a escolha que você está tendo agora, né? De ser autorresponsável, pegar a tua vida nas rédeas, ser protagonista, né? Que muita gente fala. Sair dessas situações que estão te incomodando e te angustiando. Sair de relações, ou melhorar, ou ter um diálogo. Cuidar de você. A vida, né? Se você olhar para todas as áreas da vida, onde você pode ser autorresponsável? O que você pode fazer agora para melhorar tudo, para ter um amanhã melhor? Era isso. Quarta-feira temos mais uma live aqui. Obrigada por estarem por aqui de novo, firmes e fortes. E um beijo grande. Mandem sugestões de assuntos, tá? Porque se quarta não vier nenhum insight, vai ser meio na louca, assim que nem foi hoje. Beijo, gente. Tchau.